A paz do Senhor a todos. Eu queria, neste momento, deixar uma mensagem de Deus para a tua vida, que se encontra em Lucas capítulo 1, verso 3. Diz assim: Pareceu-me também, a mim, conveniente descrevê-los, a ti, ó excelentíssimo Teófilo, por sua ordem, havendo-me já informado minuciosamente de tudo desde o princípio, para que conheçais a certeza das coisas de que já estás informado. Queridos, vemos a autoria de um servo de Deus, conhecido também como um médico amado, conhecido como uma pessoa hábil, uma pessoa instruída, uma pessoa entendida do assunto, uma pessoa culta, uma pessoa que pareceu bem a ele escrever o seu livro detalhadamente, minuciosamente, de tudo desde o princípio. Reparo que no versículo 1 ele disse: tendo, pois, muito empreendido, por em ordem, as narrações dos fatos que entre nós se cumpriram. Então é coisa cumprida, segundo nos transmitiram os mesmos que os presenciaram desde os princípios e foram ministro da palavra de Deus. É um livro belo, é um livro destacável entre os outros. Ernesto, um professor e direito também, e diretor de Laurence e Porte, em seu comentário, escreveu: ele não era crente, mas considerava o terceiro evangelho o mais belo livro do mundo pela genialidade literária da primeira grandeza. Então ele não era crente, mas ele considerava o terceiro evangelho o mais belo, o mais sublime de todos, que na qual Mateus e Marcos, os evangelhos sinóticos. Então é notório que a sua autoria, 3 pontos que poderemos aprender a respeito desse servo de Deus. Conhecer um pouco mais da autoria do Evangelho de Lucas. Segundo, revelar acerca das origens e propósito do Evangelho de Lucas. Terceiro, mostrar as características gerais do Evangelho de Lucas. Minucioso, narrado com todos o detalhe. Assim, aprendemos com este servo do Senhor, que era um grande narrador dos feitos de um homem se chamado Jesus, dos maiores feitos sobre a terra, como ninguém nunca viu e depois dele nunca mais o verá, porque ele é o único mediador entre Deus e o homem. Ele é o único que fez uma tal obra e concluiu, e vai voltar e vai nos buscar para ele mesmo. Foi ele mesmo quem diz: porque assim como para onde eu vim, porque assim também para onde eu vos esteja, estejais vós também, diz o Senhor Jesus Cristo. Então, 3 pontos importantíssimos a respeito desse servo de Deus, a respeito de Lucas. Lucas, no seu nome no grego, Loucans. Na verdade, este nome é de origem latina e trata-se de uma contração do nome Lucanus. Seu significado é o que dá a luz. O seu significado é o que dá a luz. Lucas é um autor do seu livro, datado também e escrito por Atos também dos Apóstolos. Ele, quem o escreveu, o médico amado, o médico entendido. É fácil notarmos que não é fácil compreender a letra de médico, mas ele, sendo médico, era um médico culto e era um médico hábil, habilidoso na escrita. Colocava as coisas tudo detalhadamente, assim, por causa de mim e por causa de você. Lucas escreveu para as pessoas marginalizadas, para as meretrizes, para as crianças, para aqueles que, por isso que o tema
palavra-chave do livro de Lucas se encontra. Nós aprendemos que o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então ele veio buscar e salvar o que se havia perdido. É o evangelho que trata mais a respeito do Espírito Santo, que minuciosamente detalha as maravilhas, os feitos de nosso Senhor Jesus Cristo. Lucas é uma pessoa discreta, no Novo Testamento sendo citado 3 vezes somente, porém somente nos escritos paulinos. Em Colossenses, você vai ver em Colossenses 4:14, em Filemão também 24 e 2 Timóteo capítulo 4, verso 11. Embora seu nome não apareça no Evangelho, a autoria de Lucas dessa obra não deixa dúvidas do que foi ele que escreveu. Estamos aqui apenas para aprender um pouco e aprimorar também nossa fé, ainda mais no Senhor Jesus Cristo, através da vida deste homem, porque disse Paulo: sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E nós imitamos os servos do Senhor. Não, mas imitamos, como diz Paulo, sede meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. E aprendemos. Lucas já se foi, Lucas já passou o seu tempo, mas as suas escritas penduram e permanecerão para sempre, porque agradou-se o Senhor de usá-lo para escrever o seu livro, mas através dele, através do Espírito do Senhor, que o conduziu, que pois a pena estava na mão dele, mas quem conduziu foi o Senhor Jesus Cristo, como ele conduziu a Mateus, como ele conduziu a Marcos, a Lucas, como ele conduziu a João, a Paulo, a Pedro, enfim, a João novamente na ilha de Patmos, mostrando a ele as revelações dos últimos dias, dos últimos acontecimentos que aconteceria, que na qual por isso que é o livro de Apocalipse, um livro escrito num pano de fundo, porque havia muitas perseguições contra os servos do Senhor e contra a sua igreja também, mas foi escrito, foi na tribulação, foi na hora do aperto, foi na hora da angústia que João se encontrou lá e o Senhor o revelou para ele as coisas dos últimos dias. Então é notório, através desse Espírito que habita em mim e você, a autoria desse servo de Deus, a autoria de Lucas, um médico amado, Lucas um grande colaborador também, era um grande colaborador, uma pessoa solidária que ajudou Paulo no seu ministério, que foi quando Paulo esteve na prisão, ficou por ali alguns tempos, por isso que ele diz, só Lucas está comigo, né? Então nós apreendemos que ele era um grande também colaborador. Lucas também era um grande escritor, sem dúvidas, pode ter sem dúvidas as obras de Lucas, que são o seu evangelho, o livro de Atos, atestam a sua qualidade de escritor. Não é à toa que o evangelho de Lucas se tornou aceito e popularizado em toda a igreja primitiva. O autor não era judeu e nem pertencente ao grupo dos 12 apóstolos. Era um homem culto, de origem pagã, muito provavelmente de Antioquia da Síria. Ainda que Lucas tenha consultado o evangelho de Marcos e o próprio Paulo para que pudesse escrever a sua obra, fica claro que ele fez pesquisa, isto é, no próprio local, e consultou outras testemunhas, podendo dessa maneira adicionar material enriquecedor e diferente, tornando seu evangelho único. Então, aprendemos com, mais uma vez, a autoria, um grande escritor, uma pessoa discreta, uma pessoa hábil, habilidosa, uma pessoa entendida do assunto a respeito. Não estava falando de uma pessoa, estava falando do Senhor. Ele estava falando dos feitos de Jesus. Ele estava falando dos marcos de Jesus. Ele estava falando do nascimento de Jesus, da ressurreição, da morte e da ressurreição de Jesus Cristo. Estava falando também das parábolas. Estava falando também dos milagres de Cristo. Estava falando de uma pessoa que tinha adquirido muito sucesso, de uma pessoa que havia visto diante de muitos que queriam vê-lo. E ele trata
desta seguinte forma a este povo, a um povo às vezes que não ouviu, a um povo às vezes que só ouvia, como disse aquela mulher, eu só ouvia falar. Mas ele diz, mas, e mulher, eis agora que eu te falo contigo, mulher. Então alguns só ouviam falar. Então agora, Lucas, leva até os marginalizados, leva até a população para entender que o Filho do Homem também está interessado no indivíduo perdido, também está interessado naquele que está chocado, também está interessado naquele que está caído. Para isso que ele veio para desfazer as obras do diabo, ele veio para acabar, ele veio para desfazer, ele veio para queimar. Por isso que ele diz, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Por isso que Lucas o descreve para essas pessoas também. Para alcançar o evangelho, tem que ser pregado a toda a gente. E então virá o fim. Então o evangelho é de alcance mundial, de alcance universal, porque alcança a todos. Por isso que o evangelho de Deus, o evangelho de Cristo, é o poder de Deus, como diz Paulo em Romanos capítulo 1, verso 16. Não me envergonhe do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do grego, primeiramente do judeu, depois do grego. Enfim, apreendemos a respeito desse servo de Deus, a respeito deste homem, o homem que nos mostra os detalhes, as minuciosidades, algo minucioso, algo que minuciosamente, algo bem compreendido e bem entendido pelo nosso intelecto, um raciocínio que nos faz entender que ele nos ama e veio dar sua vida em resgate de muitos, diz o Senhor. Bem, então Lucas também data o local da sua escrita e também o propósito, o destinatário para aquilo e o propósito para aquilo também. O Evangelho de Lucas foi escrito depois do de Marcos e Mateus. Por quê? Uma delas é que provavelmente tenha sido escrito entre 62 e 64 depois de Cristo. Porque aprendemos que antes de Cristo e depois de Cristo, quando Cristo mudou-se o calendário e agora começa a contar tudo novamente, antes e o depois de Cristo. Então, depois de Cristo, entre o ano 62 e 64, a autoria de mais uma marcativa, mais uma célula, mais um ti. Aprendemos através deste homem, mais um homem hábil, mais um servo de Deus que entregou-se a Jesus Cristo. Tanto o seu evangelho também como o livro de Atos tem um destinatário, ao excelentíssimo Teófilo. Teófilo, amigo de Deus, que ama a Deus. Era assim tratado, como este homem que amava tanto a Deus, amava tanto ao seu Senhor, amava-o e a ponto de o escrever tudo detalhadamente, a ponto de o escrever tudo com as mais belas riquezas. Repara que ele foi consultar o de Mateus, consultou também a Paulo para escrever o seu evangelho de uma maneira que ficaria marcado na história do seu povo e da igreja do Senhor, como se aprendemos. Então é notório, característica também do evangelho de Lucas, contexto histórico inicial do seu evangelho. Inicia seu evangelho, apresentado pelo autor, inicia no tempo de Herodes o Grande, e os fatos começaram com a história de Zacarias, sacerdote do Senhor. Zacarias recebe uma mensagem de um anjo que sua esposa Isabel teria um filho, fato notável visto que ambos eram avançados em idade. Lucas capítulo 1, verso do 5 ao 7. Também ele relata do feito de Maria,
uma jovem núbio recebeu também a visita do anjo Gabriel, capítulo 1, versículo 26, anunciando-lhe o nascimento do Salvador. Ambos os bebês nasceram e são motivo de grande alegria e esperança para o mundo. Lucas apresenta Jesus logo de início. A pessoa central do Evangelho é apresentada. Seu nome é Jesus, mas também será chamado Filho do Altíssimo e reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Lucas, capítulo 1, versículo 31 ao 33. Ele é o Salvador, Cristo, o Senhor. Lucas, capítulo 2, verso 11. Talvez a declaração mais incisiva acerca da missão do Senhor Jesus seja esta: porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Lucas 19, 10. Pela quantidade de narrativa e parábolas encontradas no livro, o Senhor Jesus Cristo é identificado como homem perfeito, o que tem a ver com o ideal grego, o público-alvo de Lucas. Ele apresenta Cristo como o homem perfeito, porque tinha a ver com o ideal grego, e este era o alvo de Lucas. Apresenta Cristo como o homem perfeito, o homem sem falhas, um homem que na qual era diferente de todos os outros homens, um homem que marcou a história, um homem que mudou a história a partir do seu nascimento, porque houve grande alegria quando ele nasceu. Houve grande alegria nos céus. Os anjos diziam: Hosana, Hosana nas alturas. Aleluia! O vencedor, o rei que viria, o rei que se assentaria sobre um trono que é eterno, que nunca tem fim. Glória a Deus! É este mesmo que habita hoje no nosso meio, está aqui neste lugar para fazer grandes coisas, maravilhas, feitos e milagres através das nossas vidas. Então ele apresenta a Cristo, algo central do seu Evangelho. Não só do seu Evangelho, mas de toda a Bíblia. Cristo é a centralidade de tudo. É o centro. Cristo é de tudo aquilo que falava no VT. Apontava para o nosso Senhor. Apontava para Cristo. Apontava desde o início. Gênesis capítulo 3, verso 15. E porém inimizade entre ti e a mulher, entre a sua semente e a tua semente. Esta te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Apontando já para o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Apontando para um que viria, esmagaria a cabeça da serpente. Esmagaria. Por isso, nós aprendemos, através desse servo de Deus, que na qual escreve a sua autoria, o seu Evangelho, e nos ensina a cada dia mais crer no Senhor, confiar no Senhor, deleitar no Senhor, exultar no Senhor e deixar, porque tudo está no controle do nosso Senhor. Então ele apresenta Jesus como aquele que veio buscar e salvar o que se havia perdido, o Filho do Homem. Ele apresenta no seu Evangelho Jesus como o Filho do Homem. Através da ótica de Lucas, somos capazes de ver o Filho do Homem interessado no indivíduo. Ele jamais desprezou as multidões, mas dá uma atenção especial ao indivíduo. Ele ama e veio salvar a todos, porém dá uma atenção distinta às crianças, às mulheres e aos necessitados. É digna de nota a ênfase dada sobre a pessoa também do Espírito Santo, o início de sua obra até o seu término. Embora seja um evangelho e não um salmo, há muita ênfase à oração em várias ocasiões e circunstâncias. Por último, identificamos um tom de júbilo, ou seja, encontramos ao longo de suas alegrias, das linhas de alegrias, louvor e felicidade, desde o começo até o fim. Queridos,
mais um tempo, mais uma meditação, mais algo da parte de Deus para nossas vidas. Por isso, aprendendo com esse servo do Senhor, Lucas, aquele que detalha os feitos de Jesus, aquele homem hábil, discreto, um homem entendido, um homem habilidoso na escrita, um homem que pesquisou mais o seu evangelho. Vemos as diferenças, né? Vemos as diferenças no seu evangelho, muito importantíssima, porque ele gostava das coisas bem detalhada. Por isso que ele já havia dito as certezas das coisas que já haviam se informado, mas ministrada pelos servos do Senhor. Ele queria, é algum desejo dele, é o nosso também, de conhecer a Cristo mais detalhadamente, mais e mais. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, diz o profeta, porque ele é bom conhecer o Senhor, é bom entender o nosso Senhor, é bom compreender, é bom, por isso que ele disse: se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiveres em vós, pedirei tudo o que quiser e vos será feito. Vale a pena conhecer esse Senhor, vale a pena entrar pela porta estreita e ver o verdadeiro pastor que dá vida pelas suas ovelhas. Vale a pena buscar o Senhor, vale a pena aprender mais do Senhor, vale a pena, eu digo para você que vale a pena. Ele não se entristeceu por causa que o de Mateus, o de Marcos já havia sido escrito, o de Marcos, de Mateus já havia sido escrito, mas ele foi e com o coração ardendo procurou saber das coisas de Jesus detalhadamente. Por isso que vemos, quando ele começa a sua genealogia, ele termina lá no último homem, na onde se iniciou, no jardim onde Deus havia o criado. Começa e termina no Adão que pereceu, mas depois ele fala o primeiro, mas depois ele fala o segundo Adão, o Adão de Deus, que é Cristo, o homem, o primeiro da terra, como diz Paulo, mas o segundo de cima. O primeiro caiu, mas o outro nunca houve engano, e nunca houve engano na sua boca e nem falha. O primeiro, que por causa dele todos pecaram e todos se tornaram pecadores, e por causa do segundo Adão, diz a Bíblia que agora somos remidos, justificados, lavado, perdoado com seu preciosíssimo sangue. O primeiro terreno, o segundo celeste, que é o nosso Senhor Jesus Cristo e Salvador. Ele veio dar sua vida em resgate de muitas almas, e é assim que ele fez por mim e por você. Por isso, Deus te abençoe. Seja abençoado através da palavra de Deus, porque ela, lâmpada para nossos pés, é a sua palavra, e luz para o nosso caminho. Assim diz o Senhor para mim e para a tua vida. Por isso, não se esqueça, o Senhor está contigo. O Senhor é o teu guarda, é o teu ajudador e o teu amparo. Em tempos difíceis, ele prometeu estar contigo e se revelar para você a cada dia detalhadamente daquilo que ele tem para fazer na sua vida. Por isso, Deus te abençoe em nome de Jesus.